Bom, pessoal, agora o próximo é o Daniel Chevaux. Ele é o sócio da Adventure. Desculpa, que eu passei o tempo. É uma empresa que está atuando aqui na construção civil. Ele vai passar para o pessoal as impressões dele nesse mercado, nessa área de construir aqui nos Estados Unidos. Eles estão com um empreendimento aqui em Bay Harbor, é um prédio. Eles estão construindo imóveis também de alto padrão. Então, vamos lá. Desculpa. Obrigado. Está vindo? Fechou? Valeu. Alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Chevaux. Eu sou original de Florianópolis. Eu vim de lá em 2014, 2015, juntamente com meu sócio Osvaldo, natural de São Paulo, mas a gente se conheceu em Floripa. Só para passar um contexto rapidinho, eu me formei em economia, atuei por 12 anos no mercado financeiro lá no Brasil, sempre em Florianópolis. Comecei com gestão de renda fixa, depois fui para gestão de renda variável e, por fim, eu entrei numa gestora para implantar a parte de private equity e fundos imobiliários ali entre 2012 e 2013. Em 2008, mais ou menos, eu já tinha vontade de sair do Brasil, a primeira vez que eu tinha viajado para o exterior, e vi a realidade do que era fora do Brasil, gostei disso e falei, bom, eu quero ir embora de algum jeito, então eu comecei a construir, assim como o Manuel construiu o caminho que ele podia percorrer, eu construí o meu também. Em 2012, eu tinha uma empresa de uma corretora de valores e fui para essa asset onde eu comecei a trabalhar com a ideia de montar um escritório deles na Europa, uma vez que ainda tinha bastante investimentos a serem feitos no Brasil, bastante gente queria investir no Brasil. Infelizmente, a Dilma foi eleita, a economia começou a piorar muito e os investimentos para o Brasil começaram a diminuir, então precisei pensar em outra ideia. Em 2014, conheci o Osvaldo, ele falou que estava indo morar nos Estados Unidos. O Osvaldo construía lá em Florianópolis já há 14 anos, empreendimentos de alto padrão. Eu falei, cara, então eu sou do mercado financeiro, vamos montar um pequeno fundo e vamos fazer alguma coisa lá, porque tinha bastante brasileiro agora querendo sair. E a gente sabe que a construção, o investimento imobiliário é um dos preferidos, né, do pessoal do Brasil, principalmente no sul, da onde a gente é. Então a gente veio para cá em final de 2014, analisou o mercado, entendeu como é que ele funcionava, montamos esse pequeno fundo, foi o momento certo, o dólar na época estava 2,47, a Dilma estava sendo reeleita, então muita gente queria tirar o dinheiro de uma vez e a gente conseguiu felizmente fazer a captação dos recursos aí no começo do ano, um pouco antes do carnaval, para a gente de fato vir para cá. Então a gente está aí desde 2014. Aqui a gente se associou com um General Contractor, daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que ele é, mas ele já construía aqui nos Estados Unidos há 15 anos e aí a gente montou a Argentum Capital Partners e hoje a gente atua como incorporadores ou developers, como a gente chama aqui, em desenvolvimentos imobiliários, tanto na Flórida quanto em Nova York. Eu não vou fazer uma palestra sobre economia, porque daqui a pouco vai ter, eu sou economista, mas não tem como a gente falar de construção civil sem rapidamente passar por esse segmento, né? Notadamente, a campanha do atual presidente aqui dos Estados Unidos foi focada em criação de emprego e foi focada no desenvolvimento da infraestrutura. E dentro da infraestrutura, a construção civil ela é muito beneficiada. Estados Unidos aí está com um crescimento do PIB de 3%, deve continuar assim por algum tempo. Benefícios fiscais que foram dados para toda a economia têm gerado também bastante empregos. Hoje a gente está com a menor taxa de desemprego aqui da história dos Estados Unidos, praticamente 3% de desemprego. É considerado pleno emprego, ou seja, não trabalha basicamente quem não quer ou quem está entre empregos. E isso beneficia muito a cadeia da construção civil, principalmente no setor imobiliário, de residências, enfim, que é o que a gente atua hoje. Esse crescimento, também, a gente lá em 2014, dentro da nossa tese de investimento, era o seguinte, teve uma crise em 2008, 2009, e aqui nos Estados Unidos, como talvez muitos de vocês saibam, a pessoa física pode declarar falência. Muitos declararam para ter uma forma de se reestruturar,
porém isso penaliza demais o crédito dessas pessoas, e isso demoraria mais ou menos 7 a 10 anos para essas pessoas recuperarem o crédito e voltarem a comprar. Então isso casou com 2 períodos. Entre 2008 e 2014, principalmente aqui na Flórida, quem comprou foram estrangeiros, beneficiados pela desvalorização do dólar, que foi uma política do governo dos Estados Unidos para agitar a economia. O dólar depois ficou mais forte, as economias internacionais ficaram mais fracas e o mercado aqui acabou se estagnando por praticamente 2 anos e agora ele volta a acontecer. Por quê? Porque o americano está, de fato, recuperando o crédito dele. Então, isso beneficia demais a construção civil, principalmente aqui no estado da Flórida, que além de 900 pessoas se mudarem para cá todos os dias, aqui para a Flórida, ainda tem o benefício de ser um estado que não tem imposto de renda estadual, porque aqui nos Estados Unidos você tem imposto de renda federal e estadual. E no começo do ano foi passada uma lei, a nova tributação aqui nos Estados Unidos, que você tem um limite para compensar o que você paga de imposto de renda estadual no imposto de renda federal. Então, muita gente de estados como Nova York e Califórnia, que são notoriamente estados que têm muito imposto, estão comprando residências aqui para transferir o seu domicílio fiscal para a Flórida e, assim, tem incentivado ainda mais a construção civil. Aí, se essas pessoas têm um domicílio fiscal aqui, eles não declaram mais imposto de renda como em Nova York. Então, teve uma pessoa que comprou um imóvel nosso há uns 4 meses atrás, que ela disse, com a nova lei fiscal, o meu imposto de renda é 48%. Ela mora em Nova York. Comprando a residência aqui, ela tem que passar 6 meses aqui, não precisa ser corridos, né? Ela passa uma semana aqui, uma semana para lá. Ela não vai ter mais o pagamento do imposto estadual de Nova York, porque ela é residente fiscal aqui na Flórida. E dentro da construção civil, eu quero passar, não as regras gerais, mas o nosso entendimento desses 4 anos que a gente está desenvolvendo essa atividade aqui e, principalmente, as principais coisas que o brasileiro tem que ter quando ele quer investir na construção civil aqui. A gente, ao longo desses 4 anos, recebeu muitos potenciais investidores que vêm com a imagem do investimento imobiliário no Brasil. E como o Manuel falou, aqui é outro jogo. É completamente diferente tudo. E a primeira coisa que qualquer pessoa que vem de qualquer país empreender em outro é entender que esse outro país não é o seu. Ou seja, aqui não é o Brasil. Aqui é diferente. Para melhor ou para pior, ele é diferente. E a gente precisa se adaptar a isso. E o Manuel falou muito bem que a gente não pode vir achando que porque no Brasil eu fiz dessa forma, aqui ele vai funcionar, porque as chances de não funcionar são muito grandes. No Brasil a gente constrói com tijolo, aqui se constrói com drywall. No Brasil se peca no planejamento da obra, se começa a obra de qualquer jeito. Aqui gasta-se muito tempo para começar uma obra, para depois, durante essa obra, a gente não ter problema. Então isso são fatores que às vezes frustram as pessoas que vêm investir aqui, porque no Brasil parece que as coisas andam mais rápida. Porque se não dá jeito, a gente dá uma volta, passa por cima e arruma depois. A construção civil aqui, ela é muito regulamentada. Para você exercer qualquer atividade dentro da construção civil, você precisa ter uma licença do Estado. Você quer ser encanador, você tem que ter uma licença de encanador. Você quer ser empreiteiro, você tem que ter uma licença de empreiteiro. Você quer trabalhar com a parte elétrica, não adianta fazer o cursinho do Senac. Você tem que ter uma licença de elétrica. E toda vez que você vai contratar essas pessoas, a cidade aonde você vai trabalhar exige que você mostre a licença dessa pessoa para que ela atue ali. O que acontece? Muita gente vem e quer tentar economizar contratando pessoas sem licença, mas daí ele não consegue seguro, ele não consegue financiamento e ele pega toda a responsabilidade de qualquer coisa que acontecer para si. Outra coisa muito diferente que tem aqui na construção civil que não tem no Brasil. Quem já construiu no Brasil sabe o drama de se conseguir um habite-se. Às vezes chega no final da obra, a pessoa fica 3, 4 anos sem conseguir um habite-se. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a gente lá em Jurerê, em Florianópolis.
Quem conhece Florianópolis, a região de Jurerê, tem a parte de Jurerê Internacional, que tem todo o tratamento de esgoto próprio, e tem uma outra parte que chama de Jurerê Tradicional, que não tem tratamento de esgoto próprio. A gente começou a fazer uma obra em Jurerê Tradicional, ou seja, uma rua para o lado, e quando a gente foi aprovar o projeto foi feito com fossa e filtro, porque não tinha tratamento de esgoto, então fazia fossa e filtro. Na hora que o projeto ficou pronto, a prefeitura estava com o planejamento de fazer o tratamento de esgoto, o encanamento de esgoto. Por causa do planejamento, a vigilância sanitária não deu a BITS, porque precisava que o prédio tivesse o seu esgoto ligado na rede pública, mas a rede pública não existia. Foram 3 anos esperando a rede pública, enquanto isso a gente teve que dar as chaves para as pessoas, sem receber o pagamento, e correndo o risco da prefeitura dar uma multa porque as pessoas estavam habitando o imóvel sem o habite-se. Por que que isso acontece? Porque as leis mudam e, como disse um ex-presidente brasileiro, no Brasil até o passado, infelizmente, ele é incerto. Aqui nos Estados Unidos, cada etapa da obra tem uma fiscalização da prefeitura. Então, quando a gente compra o terreno, antes da gente fazer as escavações para começar a fundação, a gente chama o topógrafo e ele marca onde serão feitos os furos para botar os pilares. Antes de fazer a escavação e fazer o pilar, a prefeitura vem ver e confere se aquele mapeamento feito pelo topógrafo bate com a planta. Na hora que ele dá ok, você pode fazer. Se você fizer, ele manda desfazer. Se você fizer antes da fiscalização da prefeitura, ela manda você parar e, se precisar, desfazer tudo. E assim segue durante toda a obra. Vocês sabem que aqui é tudo drywall, né? Essas paredes são tudo ocas. E por trás dessa parede tem todos os encanamentos e a parte elétrica. Antes da gente fechar com o drywall, a prefeitura precisa vir até aqui e ver se a tomada está no lugar certo, se o cano está passando no lugar certo, para então a gente poder botar o drywall. Se a gente bota o drywall e a prefeitura não fez a checagem antes, ela só fala o seguinte: abre tudo para eu ver o que tem atrás. E você perde todo o investimento que você fez. Então, às vezes a gente quer ganhar tempo, não, vai fazendo, depois chama a prefeitura. Não existe. Você tem que se planejar para chamar a prefeitura no tempo certo, eles chegarem, fazer essa fiscalização e aí, assim, você continuar. Então, para qualquer negócio, aqui não é o Brasil. Precisa entender as regras, se adaptar às regras e executá-las. Às vezes demora mais para começar, mas começa do jeito certo. Número 2, localização é tudo. E o Manuel falou uma outra coisa certa ali. Parece que ele olhou a minha palestra antes e começou a falar tudo o que eu falava. Decida com quem tem que decidir, né? Ele falou. Não presta atenção no que o amigo falou, no que o fulano falou, no que o ciclano falou. Eu vou investir em Orlando porque lá o meu vizinho falou que é mais legal. Eu vou morar não sei aonde porque alguém me disse que é melhor. Para ele pode ser melhor porque ele tem um objetivo. Para você pode ser completamente diferente. Quando a gente olha os números de Miami hoje, existem 15 mil apartamentos disponíveis no mercado à venda. 15 mil. Numa cidade que absorve aproximadamente 900 a 1.000 apartamentos por mês. Então, são praticamente 15 meses de estoque disponíveis no mercado. Se todo mundo parar de construir hoje, demora 1 ano e meio para consumir tudo que tem aqui. O mercado está bom ou está ruim? Aí a pessoa olha para esse número. A Associação de Corretores aqui diz que uma média boa para dizer que o mercado está saudável é um estoque de 5 meses e meio, então a gente está com 15. Então, quando tu olha esse número, o mercado está ruim. Primeiro, o mercado está ótimo para quem quer comprar. Consegue um bom desconto. Segundo, quando você quebra esse número de 15 mil, você vai ver que metade dele está de frente para o mar e tem outras áreas que têm déficit. Então, quando alguém diz que vou investir em Miami, né? Miami vai de Key West, de Key Biscayne até Golden Beach, no norte. Então, tem 34 cidades dentro disso que a gente chama Miami. Em algumas está melhor, em algumas está pior. Então, é preciso identificar qual que é a localização melhor para fazer os seus investimentos. Seja se for para construir, seja se for para comprar um imóvel para fazer renda. Aqui em Miami hoje, apesar dessa oferta de 15 meses de inventário,
é excelente para fazer ou para adquirir imóveis para gerar renda. Principalmente se o aluguel desse imóvel residencial que você comprar ficar entre $1.200 e $1.500. Por quê? Porque é justamente o público que não tem dinheiro para comprar um imóvel e precisa morar. Então ele vai fazer esse aluguel, porque os aluguéis aqui, o preço do imóvel está tão caro que as pessoas têm dificuldade de comprar. Então localização é tudo e é preciso entender o mercado para poder fazer as decisões certas. Uma outra coisa muito importante, escolha bem o arquiteto. Porque o arquiteto, ele pode fazer com que o seu projeto dê muito lucro ou muito prejuízo. A gente pegou um projeto nosso para fazer aqui, onde a gente comprou um terreno que já tinha um projeto aprovado. O projeto desse arquiteto teve erro do começo ao fim. Que tipo de erro? Principalmente de compatibilização. Aqui, quando você contrata o arquiteto, ele te entrega todas as plantas. Diferente do Brasil, que você tem que contratar o arquitetônico, aí tu tem que ir nos outras pessoas fazer os projetos complementares. Aqui o arquiteto te entrega o global, tudo. O arquitetônico, o elétrico, o hidráulico, enfim. Porém, esse projeto que a gente comprou, na hora de executar o projeto, era tubulação de ar-condicionado passando aonde tinha a tubulação elétrica passando aonde tinha tubulação hidráulica, enfim. E toda hora que para, e aí é que eu digo que tem que conhecer as regras, você não pode simplesmente mudar e depois trocar a planta. Você tem que parar tudo que está sendo feito, ir no arquiteto. O arquiteto, como ele subcontratou alguém para fazer o elétrico, o hidráulico ou o ar-condicionado, passa para essa pessoa refazer o projeto, para depois você ir na prefeitura, reaprovar esse projeto, para então você continuar a obra. Então, olha a quantidade de tempo que a gente perde porque teve um projeto mal feito. Então, isso não pode acontecer. Tem que escolher bem o arquiteto e, nesse caso específico da construção, não tragam ninguém do Brasil porque é amigo. Eu vou usar o arquiteto brasileiro que é meu amigo. Nem para reforma. Porque o arquiteto, ele precisa ter uma autorização para trabalhar aqui. E se ele não tiver essa autorização, a cidade não vai aprovar o projeto dele e você vai gastar 2 vezes, com o arquiteto brasileiro e com o arquiteto local para refazer todo o projeto. Um cliente nosso teve esse problema. Ele comprou um apartamento que a gente construiu e queria fazer algumas modificações no apartamento. Enquanto estava na obra, a gente permitiu. E ele pediu que um arquiteto do Brasil fizesse as plantas para ele. A gente falou, cara, não faz. Usa o arquiteto daqui. Porque ele sabe as regras, ele sabe os códigos. E os códigos aqui são tudo. Para dar um exemplo bem claro, tá? No Brasil, a gente faz apartamento de 5 dormitórios com 90 metros quadrados. Aqui, as cidades, normalmente elas estabelecem a metragem mínima que o apartamento tem que ter para você adicionar quartos. Então, ali em Bay Harbor, onde a gente está construindo, até 100 metros só pode ter um quarto. Até 120 metros quadrados, pode ter 2. A partir de 1.500 metros quadrados, pode ter 3. E assim vai subindo. Para ter 4, tem que ter 1.500 pés, eu quis dizer, dá 150 metros. Para ter 4 quartos, 190 metros quadrados. Então, exige um conhecimento que, normalmente, a não ser que ele já esteja fazendo um intercâmbio, o profissional do Brasil ele não vai entender aqui. E lá no Brasil, a gente trabalha com o sistema métrico. Aqui, os caras trabalham com o sistema imperial, que nada é múltiplo de nada. É pés, com polegadas, com não sei o quê, com não sei o quê. Um não conversa com o outro. E o arquiteto teve esse problema, porque daí a gente fazia reunião com o arquiteto daqui e ele pelo Skype, aí a mulher aqui falava em pés, o cara não entendia o que estava sendo feito lá, ficou indo e voltando, no final das contas, eles pagaram o arquiteto do Brasil e o arquiteto daqui também. Então, está nos Estados Unidos, como o Manuel falou, use os profissionais daqui. Não tente cortar caminho utilizando os profissionais brasileiros. Quarto ponto, muito importante, principalmente para quem vai fazer o primeiro investimento em construção. Lá no Brasil, a gente tem um negócio chamado CUB, Custo Unitário Básico, que aí tem alto padrão, médio padrão, baixo padrão, que no final das contas nunca fecha, porque é uma média. E média nunca funciona. Mas as pessoas utilizam aquilo como referência. Quanto que custa uma casa?
Pega a metragem quadrada e multiplica pelo cubo. Qual metragem quadrada? Da área total construída ou da área de vassoura? O que vai entrar nessa metragem quadrada? Aqui nos Estados Unidos, nenhum general contractor, que é o empreiteiro sério, vai fazer um orçamento baseado num número de referência multiplicado pela área da sua casa. Por qualquer circunstância que você peça um orçamento, ele vai lhe pedir todas as plantas, e são todas, arquitetônica, elétrica, hidráulica, para em cima exatamente daquela planta, ele dizer quanto que custa a casa. Não existe multiplica tanto por tanto que vai ser mais ou menos o preço da tua casa. Porque numa o arquiteto botou mais vidro do que na outra. Numa tem 2 andares. Em Orlando se faz muito isso. O primeiro andar de bloco de concreto e o segundo andar de treliça de madeira. Então uma parte da casa de uma coisa e outra parte da casa de outra. Então não tem como você fazer um cubo e você ter uma média com produtos completamente diferentes. O nível de acabamento. Se vocês olharem de uma forma geral, aqui nos Estados Unidos, o nível de acabamento é muito inferior ao que a gente tem no Brasil. As paredes são tortas, os rodapés não são bem direitinho, então o nosso nível de acabamento lá, de uma forma geral, é melhor. E aqui você paga por tipo de acabamento. Se você quer um acabamento nível 1, tem um custo. Se você quer um acabamento nível 2, tem outro custo. Então tem tantos fatores que influenciam no custo da obra que não existe CUB. É olhar a planta e ver exatamente aquilo que acontece. O quinto ponto é a escolha do general contractor ou do empreiteiro. Para esse cara poder construir, primeiro que ele não precisa, de fato, ser engenheiro. Ele precisa fazer uma prova. O engenheiro aqui, basicamente, ele é uma função administrativa. Ele faz a planta, assina e a responsabilidade dos cálculos é dele. Mas a maior responsabilidade mesmo é de quem executa, do general contractor. Ele é o primeiro a ser indagado por qualquer coisa errada que aconteça na obra. Então, para ser general contractor, é obrigado a fazer uma prova e ter uma certificação. Essa prova é tão difícil que você tem o dia inteiro para fazer com consulta e muita gente não passa nessa prova. Depois que você pega a certificação de general contractor, você é obrigado a trabalhar para outro general contractor, se eu não me engano, por 2 ou 3 anos. 3 anos, para depois poder fazer obras sozinho. E você pega por níveis. Primeiro você pode fazer casas de 1 andar, depois de 3 andares, depois de 7 andares, depois pode pegar certificações maiores. Por quê? Para dar segurança ao processo. Sem desrespeito à profissão no Brasil, mas o cara que é mestre de obra hoje, amanhã é empreiteiro, tem uma empreiteira, ele está construindo um prédio gigantesco. Sem demonstrar que tem essa capacidade toda de ler as plantas, entender as plantas e tomar as decisões para fazer uma execução. Então, tem que tomar bastante cuidado para fazer isso. E existem basicamente 3 formas de você contratar um general contractor, um empreiteiro aqui. Você pode pagar um preço fechado para ele, que ele vai olhar as plantas, fazer o orçamento e vai dizer, sua casa ou seu prédio custa $1 milhão, vai custar $1 milhão. E ele assume o risco. O general contractor assume o risco. Ele, depois de fazer as plantas, ele sabe ele imagina qual que é o custo que ele vai ter. Ele te passa esse custo e o preço é fechado. Então não tem surpresas, a não ser que alguma coisa mude no processo. Mas se ele diz que vai custar $1 milhão, você paga $1 milhão para eles conforme a obra aconteça. Se der menos, o lucro é dele. Se der mais, o prejuízo é dele. O nome desse tipo de contrato fechado, se chama lump sum. Ele vai te cobrar um valor para executar aquela obra. Uma segunda forma de executar obras aqui, pelo general contractor, é o cost plus, que é o custo mais uma taxa de administração. Aí é bem parecido com o que tem no Brasil, é o custo mais de 10% a 15% da taxa de administração para esse general contractor executar aquela obra. Então, se custar $1 milhão, é $1 milhão mais a taxa. Se custar $1,5 milhão, é $1,5 milhão mais a taxa e assim sucessivamente. Então, nesse modelo, fica mais transparente, porque o cliente vê exatamente quanto que aquela obra vai custar. Porém, pode variar mais para cima ou para baixo. E a terceira forma é um mix desses dois. O general contractor dá um teto máximo. Essa casa vai custar no máximo $1,3 milhão. Qualquer coisa que custar menos do que isso é dividido essa economia
entre o cliente e ele, e qualquer coisa que custar a mais, também daí é negociado entre eles como é que vai fazer o que exceder esse teto. Então, existem essas 3 formas de conseguir. Agora, o que não existe é um preço por pé quadrado ou por metro quadrado, como tem no Brasil, no caso do Cubo. Então, tem que tomar bastante cuidado. E se algum de vocês tiver interesse em construir aqui, ou fazer alguma reforma, existe um tipo de profissional que se chama Owner's Rep, que é o representante do dono. É uma pessoa que você contrata para ficar entre você e o General Contractor. Porque é uma pessoa que entende do negócio, mas que não está ganhando para fazer aquele negócio. Então, ele não tem por que te passar a perna. Ele atua como um auditor daquele General Contractor para ver se tudo o que ele está fazendo está certo e ele está te cobrando as coisas certas. Normalmente, quando você financia uma obra, o banco bota uma pessoa dessa lá. Porque ele quer saber se a medição que vai ser feita bate com o dinheiro que ele tem que te liberar. Então, é um valor que se paga a mais, é um investimento extra, porém, vale muito a pena. Vou dar um exemplo. Nesse caso, a gente está construindo, vai terminar agora, um prédio em Bay Harbor e a gente tem um Owner's Rep lá para nos ajudar. E quando a gente foi contratar o seguro, ele é uma pessoa que entende muito de seguro, uma seguradora tinha feito um valor para nós, e quando ele interveio nos representando, a gente economizou mais ou menos $70 mil de seguro. É uma obra grande, a gente está falando de uma obra de $7 milhões de custo, então ele conseguiu fazer essa economia para nós. E durante todo o processo da construção, ele ajudou a encontrar soluções que às vezes o General Contractor, pela comodidade do negócio de querer resolver de uma vez, não gasta o tempo pensando, mas como ele trabalha para nós, o Owner's Rep, ele acaba se esforçando para poder fazer isso. Então, quanto custou para nós? Não que esse seja um valor que vai sempre custar mais ou menos isso, mas pelo tamanho da obra, esse cara custava para nós $4 mil por mês. Então, se a gente vai olhar uma obra que demora aí aproximadamente 20 meses para ser concluída, assim, porra, mas aí a gente vai usar $80 mil para contratar esse cara, mas só no seguro ele já me economizou 70. Agora, no final da obra, a gente teve um problema com a companhia elétrica aqui da Flórida, também em função de um projeto do arquiteto, que atrás do nosso terreno passava uma linha de transmissão e ela estava muito próxima do prédio. Então a gente contatou a empresa de energia para passar esses cabos de forma subterrânea. O primeiro orçamento veio em $120 mil e depois do Owner's Rep ficar em cima negociando com a empresa, isso caiu para $30 mil para ser pagos entre os 3 vizinhos, né? Nós e os outros 2, porque também ia ser afetado deles. Então, a quantidade de recurso que esse cara economizou para nós vale a pena. E por que eu digo isso? Eu sou do Sul também. Eu conheço a cultura italiana, eu conheço a cultura alemã, e eu sei que a gente gosta de segurar bastante o custo, né? Então, tudo a gente vê como custo, mas aqui a gente precisa ver, como os americanos dizem, o big picture, né? A gente precisa olhar de forma mais ampla. O que esses $4 mil por mês do Owner's Rep vão representar ou podem representar no final da obra para nós? Querendo ou não, é um seguro. E o seguro a gente paga para, como o nosso amigo falou ali, para passar um risco para outra pessoa, né? Ou para compartilhar esse risco. Então, vale a pena esse tipo de investimento. O 7º ponto é a mão de obra. No Brasil, de uma forma geral, a mão de obra ela não é valorizada. O que é valorizado é o capital, seja ele financeiro ou o capital físico, né? Máquinas, equipamentos, isso a gente paga caro. Agora, pessoas geralmente ganham muito mal e eu estou falando de uma forma geral, né? Por que eu quero dizer isso? Pegar um exemplo bem simples. Um garçom no Brasil morre de fome e um garçom aqui ganha muito bem, porque ele ganha suas gorjetas e ele é remunerado por isso. Dentro da construção civil, a mão de obra também ela pode se tornar muito cara. Mas no Brasil, de uma forma geral, ela custa mais em função dos impostos. No Brasil, a mão de obra na construção civil representa cerca de 56% do custo da obra. Aqui nos Estados Unidos fica em torno de 28%. Por que no Brasil é mais caro? Por causa dos impostos. Tem gente que diz, mas no Brasil é mais barato. É mais barato porque se paga por fora.
né? Quando a gente faz tudo certinho, a mão de obra aqui acaba sendo mais barata do que nos Estados Unidos em termos de composição de custo de obra. Qual que é o benefício dos Estados Unidos, que é um benefício, mas também pode ser o lado ruim? No mercado aquecido como a gente está, a mão de obra sai de um lugar para o outro. Está saindo agora bastante notícias nos jornais locais de que a construção civil está com problema de mão de obra. A gente teve no ano passado alguns furacões que passaram por aqui e isso trouxe muita gente para a construção civil e em alguns lugares necessitando mais, né? A costa leste aqui precisou de mais pessoas, a mão de obra saiu daqui e foi para lá, aonde paga mais. Então a mobilidade da mão de obra aqui, de uma forma geral, é melhor do que a do Brasil, para o funcionário também, porque ele pode sair de um lugar para o outro a qualquer momento. Para o contratante também, né? A gente pode demitir de uma hora para outra e não tem a lei trabalhista para ficar em cima incomodando. Mas a mão de obra tem que ter cuidado aqui, porque é difícil encontrar mão de obra boa e quando encontra, ela normalmente é mais cara do que uma mão de obra normal. Então vale a pena a gente pagar por isso. O oitavo ponto que eu quero falar para vocês é do seguro, que isso é uma preocupação que muita gente tem. Como é que funcionam os seguros? Os Estados Unidos eles podem se resumir em duas coisas. É o país do seguro, maior indústria do país, tanto que o Warren Buffett, o homem foi por muito tempo o mais rico dos Estados Unidos, montou a sua carreira em cima de uma empresa de seguros, né, a Berkshire Hathaway. E segundo, é o país do litígio. Tudo aqui se processa todo mundo por qualquer coisa. Então, por isso que todo mundo tem seguro também. E na construção, esse seguro é em cascata. O funcionário tem o seu seguro, a empresa dele tem o seguro dele, né? Então vamos supor que ele trabalha para a companhia que vai fazer o projeto elétrico. Ele tem o seguro dele e a empresa tem um seguro. O general contractor, que é o empreiteiro, que é responsável por contratar a empresa que vai fazer a parte elétrica, tem um seguro dele. E nós, como donos do projeto, ainda temos um seguro chamado wraparound, que cobre todo mundo. Então, qualquer coisa que aconteça na obra, todo mundo está segurado e todo mundo está protegido. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente faz a obra sem se preocupar com o problema. Se alguém morrer, se alguém tiver um acidente, qualquer coisa, alguém vai processar alguém e o seguro está lá para cobrir. Então, esse é o lado bom. O lado ruim é que, por outro lado, esse seguro custa de 1,5% a 3% do valor da obra, dependendo da complexidade dessa obra e da robustez financeira de quem está fazendo. Então, quando for fazer obra, tem que considerar o seguro, porque ele é exigido. Não só para obras completas, como é o caso que a gente faz, mas até para reformas principalmente. Tem prédios que, se você quiser fazer uma reforma no seu apartamento, a associação do prédio exige um seguro, às vezes até com uma cobertura elevada para o tipo de reforma que você vai fazer. O cara vai lá trocar uma parede de drywall de um lado para o outro. A associação do condomínio pede um seguro de cobertura de $1 milhão. Porra, mas o cara só vai fazer um negocinho na parede, mas a associação exige que tenha esse seguro para compensar. Então, o seguro aqui nos Estados Unidos, ele serve para tudo e ele está presente em tudo. Nono ponto, tá? Que é importantíssimo na construção civil. Se você pensa em investir em construção aqui, né, comprar um terreno, construir uma casa, construir um prédio, você precisa pensar em financiamento bancário. Porque as margens aqui da construção são muito diferentes do Brasil. A gente estava falando no almoço ali, que era normal, né, antes da crise, você ter projetos de construção onde você botava 1 e tirava 1,5, 2, né, porque a margem é muito mais alta. Por vários motivos. Primeiro, é mais arriscado investir no Brasil, de uma forma geral, então se exige um retorno maior, incertezas, enfim, a forma como os custos são apresentados, a forma como o custo é desenvolvido, tudo isso gera riscos adicionais, onde o empreendedor precisa ter uma motivação para investir. Segundo, a taxa de juros no Brasil, ela sempre foi e sempre vai ser muito alta. Há 2 anos atrás, a gente tinha Tesouro Direto, né? Título do governo, que pagava 18% ao ano. Como que algum empresário vai fazer algum investimento, se dá o dinheiro para o governo, retorna para ele 18% praticamente sem risco, né? Eu digo praticamente sem risco, porque no evento de calote o governo imprime moeda e paga a dívida, né?
Então, como que eu vou me motivar a fazer um investimento? Então, por isso que os retornos lá têm que ser muito mais altos. O retorno na construção civil aqui, em média, vamos falar que é de 15% a 17% sem você utilizar o financiamento bancário. E por isso que o financiamento bancário se torna importante. Porque numa obra, por exemplo, que vai custar 10 milhões de dólares, você consegue financiar 50% dessa obra com o banco. Então, o investidor, ao invés de ter que botar 10 milhões, ele vai botar só 5 milhões. O resto vem do banco. Então, aí você tem a capacidade de, talvez, dobrar o seu retorno, porque você vai usar metade do recurso. Não chega a dobrar porque você vai pagar um pedágio de juros, né? E aí, o pessoal do Sul também, né, odeia pagar juro para banco, mas quando esse pagamento de juros para o banco permite que eu faça não um só projeto, mas 2, e tenha mais retorno, ele se torna interessante. O financiamento da construção no Brasil é extremamente caro. Aqui, se você tem um bom crédito é assim, é muito dinheiro na conta para mostrar para o banco que você pode pagar a dívida, você vai ter uma taxa de juros aí entre 3% e 4% de financiamento. Se você estiver começando, esse financiamento vai ser de 7% a 9%. Mas mesmo assim, justifica, porque você vai diminuir a quantidade de capital que você vai botar. E o legal aqui dos Estados Unidos é que normalmente o juro ele é simples, ele não é composto, como é no Brasil, pagando juros sobre juros. Você fica com o principal e paga só juros sobre o que está utilizando, não sobre esse acumulado no empréstimo. Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que precisa prestar atenção é que aqui todos os bancos, via de regra, eles cobram os pontos ou points, que é uma taxa de originação. Então, às vezes, a taxa de juros do banco é baixa, mas ele te cobra 4% na entrada para te emprestar o dinheiro. Então, isso acaba deixando o negócio inviável. A gente já negou, por exemplo, financiamentos onde a proposta era de 4% ao ano, mas o cara queria cobrar 4% de taxa de originação. Qual que é a diferença? Os juros do financiamento, a gente só paga sobre o que utilizar do recurso. Então, uma obra como a nossa, de 7 milhões de dólares, eu não pago os 4% de 7 milhões o tempo todo. Porque no primeiro mês eu usei 100 mil, no segundo eu usei 300, e assim foi, eu vou pagando só sobre esse saldo. Então, quando você faz o custo efetivo, vai dar menos de 4% ao ano, porque você não usou esses 7 milhões todos os meses, o ano inteiro. Agora, essa taxa de estruturação, ela é 4% sobre o valor de empréstimo que você pegou. Então, você vai pegar um empréstimo ali de 7 milhões, vai ser 4% na cabeça, que você tem que tirar do bolso agora e entregar para o banco, independente se você usar os 7 milhões ou não. Ele vai te cobrar só para liberar o crédito. Então, às vezes, mais vale pegar uma taxa de juros maior, porém um banco que cobra menos de taxa de estruturação. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem a figura do mortgage broker, que é basicamente como o correspondente bancário no Brasil, que ele vai pegar o seu projeto e vai correr em todos os bancos para ver quem tem a melhor opção para você poder fazer o seu financiamento. E por fim, um fator que deve ser considerado muito forte aqui na construção civil são os furacões. Você tem que fazer o seguro na época certa, porque depois que começa a temporada de furacão, ou eles não fazem ou fica muito mais caro, e você tem que ter esse seguro, porque o banco exige, porque o comprador exige, porque a lei exige, e você precisa colocar isso principalmente no seu schedule, na sua programação de obra. Porque no ano passado, por exemplo, apesar do furacão não ter atingido essa nossa área em cheio, ele causou alguns problemas que atrasaram a nossa construção uma semana, 2, né? Então, fica sem luz, as pessoas não têm como se locomover. Então, você precisa colocar isso no tempo, porque para quem trabalha com construção ou com qualquer coisa sabe que tempo é dinheiro. Então, atrasar a obra uma semana, 2 ou 3, pode ser um prejuízo tão grande quanto ter algum problema de fato por danos materiais, né? Então, precisa se prestar bastante atenção nisso. Então, pessoal, é isso que eu tenho para vocês. A construção civil nos Estados Unidos aqui é um mercado excelente, desde que, como todos os outros, a gente saiba jogar pelas regras do jogo. Não é igual ao Brasil,
é mais profissionalizado que o Brasil, tem mais regras, mais cuidados para serem tratados, mas mesmo assim é excelente. A gente está falando de projetos de renda, que vão gerar uma renda perpétua para a pessoa, se ela comprar para alugar, se ela construir para alugar, de 7% a 9%, e projetos que a pessoa vai construir para vender na área certa, com o projeto certo, como eu falei, aí na média de 15%, se você utilizar o financiamento bancário, você pode melhorar ainda mais. A nossa empresa trabalha justamente com isso, né? A gente hoje desenvolve projetos aqui na Flórida e em Nova York, trabalhando com investidores para desenvolver esses projetos. Então, fica aí os últimos 10 minutos contando agora, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema. Obrigado. Daniel, antes da pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho do investimento que vocês têm atualmente e dos futuros, quais os números que vocês estão achando que vão conseguir ter, números finais de rentabilidade. Bom, os nossos projetos, eles são gerados olhando o mercado, né? O que eu quero dizer com isso? Em 2014, quando a gente veio para cá e a gente analisou o mercado, era bom construir condomínios, né? Prédios residenciais. Hoje, pelos números que eu falei, aqui em Miami, esse mercado está sobrecarregado. Então, o que a gente analisou do ano passado para cá? Que casas de alto padrão, de frente para a água, naquela região de Broward, estão vendendo muito bem, ali entre Hollywood e Boca Raton. Por quê? Aqui em Miami está muito caro, por exemplo, as casas na frente de canal, enfim, uma média de $20 mil o metro quadrado. E naquele outro condado aqui de cima, no condado de Broward, cidades como Hollywood, como Lighthouse Point, que são cidades que a gente atua, o preço é de $6 mil o metro quadrado. Então, a pessoa que quer morar de frente para o canal hoje está deixando de comprar aqui para ir para esse mercado. Então, a gente analisa o que está acontecendo no mercado e desenvolve projetos nesse sentido. A gente hoje tem um prédio em Bay Harbor sendo terminado, é um prédio de 17 unidades. A gente já vendeu 10, vão ficar 7 no estoque para a gente vender após a entrega. Nós atuamos como general contractors para outras pessoas também, né? Quem quiser construir e precisar de alguém para executar, a gente executa. A gente fez um hotel em Miami Beach, está executando algumas obras em Nova York também. Hoje nós estamos desenvolvendo, né, projeto próprio, mais 2 casas de alto padrão, uma em Hollywood, investimento total 2,5 milhões, 1,8 milhão para vender por 2,9 milhões, o preço de venda dela. Uma casa em Lighthouse Point, que fica ao norte um pouquinho de Fort Lauderdale, custo total 2,5 milhões, preço de venda 3,2 milhões. Esse foi o último projeto que a gente desenvolveu. E agora a gente está analisando o mercado em Nova York para, quem sabe, nos próximos 45 dias, mais ou menos, ter um projeto lá para desenvolvimento de prédios residenciais. Mas, apesar da gente estar com os projetos hoje na área residencial, a gente olha aquilo que o mercado pede, né? Então, a região de Palm Beach, por exemplo, ela é muito boa para condomínios de escritórios. Aqui nessa área que a gente está, para vocês terem uma ideia, que é Downtown Miami, a taxa de vacância dos escritórios comerciais aqui é de 19%. Então, tem muito imóvel comercial disponível. Em Palm Beach, falta essa taxa de 4%. Então, vale muito a pena investir lá para desenvolvimento de prédios comerciais. A gente não foi ainda porque não conseguiu encontrar um terreno onde a conta fechasse bem do jeito que a gente gosta. Mas é um mercado muito potencial. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente analisa qual que é o mercado, o que ele está pedindo e estrutura os projetos nesse sentido. Abrindo um espaço agora para perguntas e respostas. Você falou de projetos de renda e nesses que você falou que a Argentina tem, não tem nenhum de renda? Hoje não. Hoje a gente tem todos os nossos projetos que a gente tem em andamento são de desenvolvimento, né? Compra o terreno, desenvolve e vende. A gente está em negociação de um terreno em Orlando
que dentro da sua execução pode se tornar um projeto de renda. Orlando hoje é uma cidade que recebe 72 milhões de turistas por ano, então é uma cidade que a indústria hoteleira não dá conta, então vale a pena esse tipo de projeto. A gente não fechou a negociação do terreno ainda, mas estamos analisando. Para esse tipo de projeto, a taxa de retorno ela cai substantivamente, né? Ela fica aí entre 7% e 9%. Qual que é a diferença? Quando você desenvolve, você pode ganhar 15%, mas ganha uma vez só. Quando você tem renda, você pode ter menos rendimento, né? 8%, mas você tem isso perpetuamente enquanto você detém aquele investimento. Então são riscos diferentes e possibilidades diferentes, mas a gente está estudando sim. Daniel, duas perguntas. Primeira, não se tem muita prática, pelo menos nesses 14 anos que eu moro aqui, das pessoas vou comprar um terreno e vou construir. É bem difícil disso acontecer, principalmente nessas áreas com essa densidade demográfica maior, em Broward, em Miami. O custo dos terrenos, eles são muito superiores relacionados com o Brasil, que lá é mais fácil, o pessoal acha um terreninho, compra. Eu sei que também que tem dificuldade a maioria que tem condomínios fechados aqui é muito comum condomínio fechado aqui, qualquer lugar que você vai, e esse condomínio fechado você já não consegue comprar às vezes terreno dentro. Então, qual que é essa questão de viabilidade em relação a comprar, ir atrás do terreno e comprar? Isso para a questão residencial que você fala, né? Uhum. E outra coisa, existe aqui também uma prática que eu tenho tido conhecimento faz pouco tempo até, né? Em amigos meus, por exemplo, na área de Orlando. Ele comprou o terreno, conseguiu comprar o terreno numa área de desenvolvimento, num condomínio, inclusive, que está começando agora. E ele mesmo é como se fosse o self-contractor, não sei como que é essa modalidade aí, mas ele vai atrás dos subcontractors, ele contrata todo mundo, ele pagou um arquiteto para fazer, ele tem toda a dor de cabeça, mas ele vai atrás de tudo. Isso daí é uma coisa que eu sei que talvez não seja não é do seu trabalho, mas isso é uma coisa que é viável fazer, dá certo para alguém que talvez já mora aqui há bastante tempo, já conhece, talvez para quem está no Brasil não quer ter esse risco, mas para quem já mora aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso sem problema nenhum, essa prática? Então vamos lá, primeira pergunta, por que as pessoas aqui não compram o terreno para construir sua própria casa? Isso acontece no mercado de altíssimo luxo, tá? Pessoas que compram casa aí de 15, 20 milhões de dólares são pessoas que se dispõem a fazer isso. Até para dar um exemplo, o Carlos Slim, o dono da Claro, está construindo uma casa de 60 milhões de dólares em Golden Beach. Comprou um terreno ali de frente para o mar, parece um shopping o tamanho da casa. Mas esse tipo de investidores afluentes fazem a sua própria casa, mas é num nível muito alto. Por que a pessoa não compra o terreninho e faz a sua casa? Porque aqui até 416 mil dólares tem uma linha de crédito, Minha Casa Minha Vida deles, que eles financiam 97% do valor do imóvel. Mas para a construção o banco não financia. Então o banco não vai financiar 97% do teu imóvel se tu quiser comprar o terreno e fazer a construção. Então não vale a pena. E o americano, o que está no meio do caminho, que não está preocupado com esse crédito do Minha Casa Minha Vida, mas também não pode construir a casa do Carlos Slim de 60 milhões de dólares, de uma forma geral, ele não quer se aborrecer com a construção. Ele quer comprar e morar. Tanto que os imóveis aqui, eles vêm com a cozinha e com os banheiros prontos. Né? Então, basicamente, é entrar. Se você compra um condomínio, né, um apartamento, normalmente não vem com o piso, você tem o trabalho de botar o piso. Mas, de uma forma geral, o americano, ele olha a casa, ele quer comprar e morar na casa. Não fazer obra, reforma, aquele negócio que a gente vê lá no People and Arts, né, do Irmãos à Obra, não é coisa de TV mais assim, né? O americano médio, em geral, ele gosta de comprar e entrar. Ele constrói quando ele é muito rico e quer ter a casa dele e só. De resto, por problemas de financiamento ou de praticidade se faz isso. Segunda pergunta. Como dono, eu poderia comprar um terreno, não contratar um general contractor, um empreiteiro, e contratar só os subcontractors. Eu contrato o arquiteto, eu contrato o cara da fundação, eu contrato
Aí vai depender do quanto vale a sua hora, né? O tempo que você vai gastar para fazer isso ou pagar alguém para fazer isso. Via de regra não é bom, porque o General Contractor conhece já as pessoas que têm os serviços, pode negociar melhor, porque, por exemplo, a gente quando constrói, agora a gente está fazendo 2 casas ao mesmo tempo. Eu não contrato o cara do concreto para uma casa, eu já contrato ele para as 2, então eu consigo o preço melhor para todo mundo. E além disso, quando você atua como owner no General Contractor, o seu seguro pode ser mais caro, porque você não tem essa experiência, e você vai ter que contratar um seguro para si e para os outros também. Então, são como exatamente, sai mais caro. Como o Manuel falou, existe o trade-off do seu tempo e desse custo de não conhecer a construção contra pagar alguém para fazer isso e diminuir um pouco a sua margem. Mas é possível, tá? Você não pode atuar como General Contractor por um terceiro. Mas se for para você, você pode contratar os subs direto. Daniel, tem muita gente que está procurando alternativas de investimento, então a questão é, vocês teriam a disponibilidade, você, Oswaldo, de se tiver uma formação antecipada de um determinado fundo, para você buscar um imóvel, buscar uma região, fazer... Queria que você falasse um pouquinho disso, cara. Exato, a gente pode atuar das 2 formas, tá? A gente tanto atua com a gente, com a Argentum buscando os projetos, estruturando eles, depois conversando com investidores para aplicar, quanto investidores podem dizer assim, Daniel, eu e a minha família, ou eu e meus amigos temos aqui X para investir. Você pode nos ajudar a encontrar o projeto? A gente também ajuda e faz isso. Como é que normalmente esses projetos são estruturados? Bem parecido com o Brasil, onde se faz as SCPs, né? Sociedade de Contas em Participação ou de Propósitos Específicos, as SPS. Aqui a gente monta uma LLC, que é uma companhia de responsabilidade limitada, para desenvolver aquele projeto. Né? Então, os investidores ou os sócios abrem essa empresa, em uma semana abrem a empresa e tiram o CNPJ. As pessoas essa empresa abre uma conta, né? Os investidores depositam ali nessas contas os seus recursos e tudo é feito embaixo dessa empresa. A compra do terreno, a contratação das pessoas é feita embaixo dessa empresa. Por que é importante fazer isso? Porque diferente do Brasil, onde é fácil desconstruir a pessoa jurídica para atingir a pessoa física num evento de risco, né, a gente tem sempre que pensar no pior lado, né? Aconteceu alguma coisa, a casa que a gente construiu caiu, alguém morreu lá dentro, deu algum problema, sei lá. Lá no Brasil, o que se faz? Se a empresa não tem patrimônio para pagar os passivos, onde é que vai? Nos sócios da empresa, né? Como é uma empresa de responsabilidade limitada, LLC, a responsabilidade é limitada à empresa, não aos seus sócios. Então, paga-se, o investidor corre o risco só do que está ali. Para se desconstruir uma LLC e ir no patrimônio dos sócios aqui nos Estados Unidos, tem que ser algo muito grave, né? Não sou advogado, não estou aqui para dar consultoria jurídica, mas tem que ser algo muito grave e tem que se provar qualquer tipo de fraude para ir para cima, né? Então, a LLC é excelente para fazer isso, então a gente não recomenda ninguém fazer na pessoa física, faz sempre embaixo de uma estrutura, mas a gente pode fazer isso sim. Claro. É mera curiosidade. Tá bom. Eu não tenho interesse nenhum em saber como é que isso funciona por outros interesses, né? É que eu vejo muito nas construções muito imigrante trabalhando. Uhum. E eu fico me perguntando como é que esse povo todo está aí e trabalhando, porque tem brasileiro, tem mexicano, tem cubano, tem porto-riquenho, tem de tudo um pouco, né? E como é que esse povo todo faz para arranjar emprego? E é só curiosidade mesmo. Tá. Então, nas obras dele deve ter um bocado, né? Enfim, assim, tem gente que tenta dobrar a lei fazendo o seguinte: eu não posso ser contratado por alguém, eu não posso estar na folha de pagamento. Mas nada impede de que nenhum de vocês aqui abra uma empresa e essa empresa venda serviços. Qualquer um aqui pode abrir uma empresa nos Estados Unidos hoje e essa empresa pode começar a faturar assim que tiver o CNPJ.
Os advogados conservadores, eles vão dizer o seguinte: você pode abrir uma empresa, mas se você não tiver um visto de trabalho, você não pode nem trabalhar para a sua própria empresa. Mas as pessoas usam isso, muitas pessoas usam isso como um instrumento. Abre a empresa e eu não estou contratando a Tânia. A empresa, se é a Tânia que está trabalhando, o fulano ou ciclano, não é problema meu que estou contratando, entendeu? É o problema dessa empresa que está dali para baixo. Eu estou legal contratando uma empresa. Aí a responsabilidade é dali para baixo. Você, enquanto contratante, não tem nenhuma responsabilidade. Não, a lei diz que... Assim, eu vou dizer que tem... eu posso contratar a empresa, mas você não vai conseguir um seguro se você não tiver legalizado. Então, teoricamente, eu não poderia contratar se não tiver o seguro. Mas, sim, a gente vê na construção um monte de imigrante que, sem qualificação, não poderiam ter emprego, mas estão lá. Então, trabalha-se à margem da lei, ou à sombra dela, enfim. Exato, Assim, nós não contratamos. Todo mundo que a gente pede lá tem os papéis porque a gente precisa do seguro, né? Até porque como a gente trabalha com financiamento bancário, a gente precisa mostrar o seguro de todo mundo. Eu vejo muito isso em Orlando. Tem bastante. Tem bastante. Mas é isso, tá? Então, assim, usa-se essa brecha. Mas, pela lei, se você não tem visto de trabalho, nem para a sua empresa você pode trabalhar. Você não pode receber proventos fruto do trabalho de ninguém, nem da sua própria empresa. Da sua empresa você só pode receber lucro. Né? Então, enfim, tenta-se dar o balão na lei. Tinha mais uma pergunta? Oi, Daniel, só por curiosidade, como é que funciona o sistema de financiamento para os cidadãos aqui? A questão de, no Brasil, por exemplo, você tem 30 anos para pagar, a taxa de juros agora mexeram lá, mas e quanto você pode investir? Quanto do capital próprio, até quanto eles te financiam? 70%, 80%? Como funciona esse mercado? Tá. Tem o pessoal do Wells Fargo que pode entrar mais em detalhes com isso, tá? Eu vou passar a experiência que a gente teve, tá? Por exemplo, na obra que nós estamos fazendo, existe um banco que financia o comprador, né? Quem vai comprar a unidade. Quais são as regras desse banco e é mais ou menos o que, de forma geral, eles fazem. O estrangeiro, normalmente, eles financiam 65% do valor do imóvel, tá? Para o estrangeiro, até 30 anos, isso vai variar conforme a idade, né? Eles não vão dar um financiamento de 30 anos para um senhor de 90, mas eles vão fazer análise da pessoa e eles analisam o crédito baseado na declaração do imposto de renda dele do país de origem. Tá? Então, os bancos, eles já, principalmente aqui na Flórida, onde quase 70% é de estrangeiro que compra imóveis, eles já têm essa forma. Mas cada banco tem as suas características. Por exemplo, um tempo atrás tinha banco que não estava mais emprestando para colombiano, não porque era um problema, porque lá no limite de risco dele ele podia emprestar até sei lá quantos % para a Colômbia. Então ele precisava direcionar para outros públicos, ele faz essa diversificação. Mas em geral são linhas muito parecidas com o Brasil, tá? Como eu falei, até $416 mil, se a pessoa se qualificar dentro daqueles itens que o banco faz, ele pode financiar até 97% do valor do imóvel. Por que 97%? Porque 3% aqui quando você vai alugar um imóvel, tá? Para quem não sabe, você precisa dar um depósito, você precisa pagar o primeiro mês do seu contrato e depositar o último mês e mais um depósito de segurança num agente fiduciário. Então aí os bancos dizem, pô, mas isso é 3, 4% do valor do imóvel, então deixa o cara dar isso de entrada e financia o resto de uma vez, né? Então eles vão nesse limite aí e financiam, mas aí cada banco tem a sua. A última pergunta é taxa anual disso daí, mais ou menos, tem um parâmetro? Olha, de novo eu vou falar o que a gente fez, tá? Numa dessas casas que a gente está construindo, por benefício da linha de crédito, a gente adquiriu ela como se fosse a aquisição de uma propriedade mesmo, que a gente comprou uma casa mais antiga, derrubou toda ela, ficou com 3 paredes, é para construir uma nova. A taxa que a gente conseguiu foi 4,17. Tá? Então, com o aumento das taxas de juros, isso pode aumentar um pouquinho, mas ela está orbitando em volta disso aí. Tá? Juros simples, juros simples. Normalmente sim.
Nesse caso, tu está pagando o juros sempre sobre o saldo devedor, né? Então, ele é sempre sobre o saldo devedor. Mas no caso do empréstimo que eu te falei, é que a contabilidade é do juros simples. Bom, pessoal, agora coffee break. Obrigado. Valeu. Olá, meu nome é Daniel, tenho 34 anos, sou natural de Florianópolis e há 3 anos realizei meu sonho de morar fora do Brasil. Diferente do que muitos pensam, não foi a sorte que me trouxe até aqui. Depois de anos de preparação, meu sócio e eu montamos uma empresa de investimentos imobiliários em Miami. Em 3 anos, estamos a caminho de nosso 6º projeto. E este é apenas o começo. Bay Harbor, Hollywood, Orlando, Nova York e logo queremos estar na Europa. Acompanhe essa jornada através do meu vlog diário e inspire-se para realizar os seus sonhos.